Bom dia, igreja. Bom dia. Você dormiu bem? Como a professora Jana diz, né? Eu sempre durmo muito bem. A graça de Deus, nós estamos juntos mais uma vez. Um bom dia para você. Que a bênção do Senhor possa alcançar a sua casa nesse momento. E eu sei que vai alcançar. Veja que Deus nunca nos rejeita. Você já parou para pensar isso? Se tem uma pessoa com desejo de conhecer a Deus, de querer a presença dele, essa pessoa vai ser saciada, porque o desejo de Deus é nos atender nisso. Então eu sei que o Senhor vai iluminar a nossa vida nesse dia, porque nós estamos querendo, estamos buscando ele. E eu convido você nesse momento a se juntar a nós aqui na escola e vamos orar. Nosso Pai, obrigada, Senhor, pela noite que nos deste em Tua companhia, porque eu sei que os Teus anjos estiveram em cada parte desse local santo, Senhor, guardando cada quarto, cada pessoa que vive aqui. E eu também, junto com os meus irmãos, agradecemos, porque temos a nossa família externa, os nossos irmãos que cada dia, Senhor, tem se juntado a nós nessa adoração e agradecemos pela vida de cada um e queremos rogar que o Senhor também venha em Tua misericórdia e amor inundar a vida deles com a Tua presença nesse dia. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos cantar. Quando nós cantamos, não só os males espantamos, mas a nossa vida se enche de alegria. E eu quero cantar com você o hino 284. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. Melhor é sempre atender a Deus e a lei guardar. A Deus com fé, nossa alma volvamos a sua lei, obedeçamos, pois obedecer é melhor do que sacrificar. Melhor é sempre atender a Deus e a lei guardar. Dizeis que não é preciso, mas a lei guardar. Olha que a Bíblia em lugar algum a faz tombar. A Deus com fé, nossa alma volvamos a sua lei, obedeçamos, pois obedecer é melhor do que sacrificar. Melhor é sempre atender a Deus e a lei guardar. Virão as bênçãos de Deus a quem a lei seguir. Ó sim, Jesus nos ajuda a toda a lei cumprir. A Deus com fé, nossa alma volvamos a sua lei, obedeçamos, pois obedecer é melhor do que sacrificar. Melhor é sempre atender a Deus e a lei guardar. Amém?
que nós possamos ter desejo, amor e alegria na obediência a Deus. E agora nós vamos falar o nosso verso. Essa semana nós estamos em Lucas, capítulo 12, do verso 3 ao verso 7. Isso? Lucas 12, do 3 ao 7. Vamos falar juntos? Eu queria que você também pegasse sua Bíblia, que você aprendesse junto esse verso tão lindo, tão especial e que vai nos ajudar tanto nestes últimos dias. Então, 1, 2, 3. Lucas 12, do 3 ao 7. Porquanto tudo que em trevas dissestes, a luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer, mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 centis? E nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Lucas 12, do 3 ao 7. Lucas 12, do 3 ao 7. Porquanto tudo que em trevas dissestes, a luz será ouvido. E o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 centis? E nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Lucas 12, do 3 ao 7. Lucas 12, do 3 ao 7. Porquanto tudo que em trevas dissestes, a luz será ouvido. E o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e, depois, não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 centis? E nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Lucas 12, do 3 ao 7. Amém? Meu coração se enche quando eu falo isso, porque eu sei que é verdade mesmo, porque veio da boca de Deus. Amém? Que nesse dia, mais uma vez, a palavra do Senhor que vai ser aberta aqui, possa encher o seu coração de alegria, de paz e de esperança. Até amanhã. Bom dia para você. Deus abençoe você profundamente e que este estudo de agora, esse momento, seja o momento do seu coração, da sua entrega ao Senhor. Bom dia para vocês. Bom dia. Bendito seja o nome de Deus. Vamos abrir na palavra de Deus, no capítulo 70 do livro Desejado de Todas as Nações e também o livro de Miqueias. Por favor, abram a Bíblia comigo. A Bíblia no livro de Miqueias, capítulo 1 ao capítulo 3 e o Desejado de Todas as Nações, capítulo 70, a um destes meus pequeninos irmãos. Vamos primeiro à Bíblia. Deixa eu comentar um detalhe com vocês. Quem era Miqueias? Miqueias era
um contemporâneo de Isaías. Grava comigo, ele era o quê? Contemporâneo de Isaías. E de Oséias. Ouviram isso? Ele também era considerado um profeta messiânico. Não é bonito isso? Vocês já tinham pensado isso a respeito de Miqueias? Pois pensem. Miqueias era também considerado um profeta messiânico. A Assíria, na época em que ele escreveu isso aqui, era o poder dominante da época. Qual era o poder dominante da época? A Assíria, tá bom? Então veja, aqui vem dizendo, já no primeiro versículo de Miqueias capítulo 1, a palavra do Senhor que veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. O Senhor Deus veio explicando o que haveria de acontecer com seu povo e o tipo de posicionamento que Deus esperava que o povo de Israel tivesse, mas que infelizmente muitas vezes o povo não correspondeu, não só ao pedido e ao chamado de Deus através do profeta, mas também eles não queriam saber da atuação de Deus, interferência dele. Agora vejam capítulo 2, verso 1. Ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade e maquinam o mal. Vocês, que coisa interessante isso aqui, né? Um momento em que as pessoas têm oportunidade de descansar, quantas vezes as pessoas estão tirando para fazer o mal, e o Senhor Deus está dizendo isso do povo do Senhor, uma repreensão aos chefes e aos profetas do povo do Senhor. Vocês têm tempo para maquinar o mal, vocês têm tempo para tirar momentos para pensar em o que não presta. Que interessante pensar que Deus observa todas as coisas. Tudo está patente aos olhos de Deus. Não existe nada que o Senhor Deus não perceba. Não existe um só soluço que Ele não saiba. Não há uma atitude, um olhar que Deus não saiba a intenção. E era isso que Ele estava dizendo, né? Diante de toda a terra, através da boca do profeta. Veja, por favor, o que o Senhor Deus diz no capítulo 3, no verso 8 e depois no verso 11, o final. Diz assim: mas quanto a mim, eu estou cheio de poder do Espírito do Senhor e cheio de justiça e de força para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Agora olhe para cá, você fala assim, viu, irmã Maísa, como é importante nós tomarmos a posição e falarmos no meio do nosso povo que está errado? Abre bem o ouvido agora. Abriu? Então agora ouça. Deus chamou o profeta para fazer isso, não qualquer um. Deus separava um homem e dava-lhe condição, dava a ele força e poder, e ele estava cheio do Espírito de Deus para tomar essa atitude. E no nosso estudo hoje, lá no Desejado, você vai entender por que é que o Senhor Deus não chama qualquer um para isso. Não é qualquer adventista que tem essa atitude, que tem esse chamado, que tem essa incumbência. Você fala, mas eu devo ficar quieto quando eu vejo errado? Qualquer pessoa comum que não foi chamada por Deus de forma direta para anunciar os pecados de seu próprio povo, devem ser testemunho do que é certo. Agora, os que foram chamados, ai deles que não falem. Ai deles que não abram a boca. Olha o que o Senhor Deus diz no verso 11. Os seus chefes dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, os seus profetas adivinham por dinheiro, ainda se encostam ao Senhor dizendo, não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Ai, que situação. A liderança que tomava uma posição totalmente fora do que Deus pedia. Que dó, que pena, que situação que estava o povo de Israel. Mas o Senhor Deus não deixava o povo sem clareza e sem condições de entender o que Ele gostaria que entendesse. Eu louvo a Deus por isso daqui. Este livrinho tem dado para nós, povo da Escola de Profetas, oportunidade de compreender uma série de situações. Hoje, Mateus 25, do versículo 31 a 46, é o coadjuvante do que nós vamos estudar, que está aqui no capítulo 70, do Desejado de Todas as Nações. Eu fiz um slide para poder nós trabalharmos juntos este momento, tá? Então, o material, Cleiton, já está aí, né? A um destes meus pequeninos irmãos. Deixa eu comentar com você alguns detalhes. Jesus havia dito lá sobre o Monte das Oliveiras que quando ele viesse em seu reino, ele iria ter só 2 classes de pessoas. Te assusta aqui. Quantas classes de pessoas? 2. Nossa, hoje no mundo nós temos 40 mil religiões.
Por que Jesus disse que ele só teria duas classes de pessoas? Ele ia colocar um do lado direito e um do lado esquerdo. Aos que estivessem do lado direito, ele ia dizer: vinde benditos de meu Pai, recebei por herança que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas ao que estava no lado esquerdo, ele disse: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Eu pergunto a vocês, por que Jesus estava fazendo e fazia essa diferença entre um grupo e outro? O que é que estas pessoas faziam que dava a Deus a autoridade para dizer: vocês estão no meu lado direito e vocês estão no meu lado esquerdo? Veja, ele não vai estar olhando este ou aquele outro grupo. Tem uma atitude, só uma atitude. Olha o que diz aqui na palavra de Deus. Presta atenção, que coisa interessante, né? Que eu queria que vocês pensassem. Aí, no início do capítulo 70, no primeiro parágrafo, na metade dele, você encontra o seguinte: e apresentou sua decisão, a decisão de escolher uns para a direita ou para a esquerda, girando em um único ponto. Como? Um único ponto. Qual era esse único ponto que fazia Deus decidir? Direita ou esquerda? Raciocina. Agora é que vem um momento muito sério. Olha aqui. Leia aqui junto comigo. Quero que você leia junto. Quando as nações se reunirem diante dele, não haverão senão duas classes, e seu destino eterno está determinado pelo que houverem feito ou negligenciado a fazer por ele, na pessoa dos pobres. Como assim? Ele vai dizer: fica você na direita e você na esquerda. Você vai para o reino eterno, você vai para o fogo eterno. Por quê? A única razão, pelo que elas fizeram pelos sofredores. Deixa eu comentar uma coisa com vocês. Eu estou desde ontem conversando com uma pessoa que está me escrevendo um monte de coisa, falando a respeito dos pecados e desgraças da igreja. Presta atenção que eu vou falar para você. Eu tenho certeza que a igreja seria melhor se não fosse eu. Se eu não estivesse dentro dela, ela seria um pouquinho melhor já. Por quê? Porque eu tenho pecados, eu conheço as minhas misérias. No entanto, o fato de estarmos dentro dela, nós estragamos a igreja. Não é a igreja que é ruim, não é o corpo de doutrinas que é errado. São os seres humanos que são errados. Vocês entendem isso? Então agora te assusta. Jesus não disse que prova de cristianismo, prova de santidade era vestir uma roupa comprida. Eu sei que aqui nós vestimos. Não era comer comida vegetariana. Eu sei que aqui nós comemos comida vegetariana. Não era o fato da pessoa saber tudo a respeito da palavra de Deus. Aqui nós lutamos para aprender. E isto não é prova de cristianismo. Não é teologia, não é saber, não é conhecer. O que Jesus disse que era prova de que estaria de um lado ou do outro? O que ele disse? O que você acha disso? Isso é sério ou não é? Isso é muito sério, irmãos, muito sério. Ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, recebei por herança o que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Porque ali o texto de Mateus 25 nos diz: porque eu tive fome e me deste o quê? De comer. Me deste de comer. Não é interessante isso? Tive sede e me deste de beber. Isso me impressiona demais. Eu era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Qual é a razão pela qual Jesus diz que nós estaremos do lado direito? Qual é, irmãos? As atitudes. O que fazemos diante de Deus. Estive preso e foste ver-me. Quando eu estava procurando uma imagem para colocar aí, eu fiquei imaginando Jesus dentro da cadeia. Ele disse: era eu que estava lá. Eu fiquei imaginando o Senhor Jesus dentro da cadeia. Meu esposo vive insistindo comigo: Maísa, nós precisamos fazer mais trabalho nas cadeias. Nós precisamos fazer trabalhos nos hospitais. Precisamos pegar esses alunos tudo e enfiar lá para trabalhar. Vocês sabiam disso? Porque, ó, ele disse: era eu que estava lá. Vocês não foram me visitar. Olha, mas aqueles a quem Cristo louva, olha isso aqui me impressionou demais. Não sabem que eu tinha servido a ele. Como assim? Eles não estavam pensando: peraí, que eu vou para ir para o céu, eu preciso fazer isso. Não era, olha lá. A sua perplexa interrogação, ele responde: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos, estavam fazendo a quem? A mim o fizeste.
Mas aqueles a quem Cristo louva não sabem que o tinham servido a ele. Eles nem não estavam fazendo para serem reconhecidos. Olha lá, a sua perplexa interrogação responde: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes mais pequeninos, a mim o fizeste. Porque eles vão dizer: Senhor, quando foi que o vimos doente? Quando foi que estavas preso? Senhor, quando foi que estava assim? Ele vai dizer: quando vocês fizeram a um destes pequeninos, a mim o fizeste. Gente, eu me impressiono. Jesus avisou que seus discípulos seriam expulsos, que seu povo passaria por dificuldade, passaria por sofrimento, por angústia e sofrimento. Disse com clareza, ele disse: vocês vão ter sofrimento sem fim, mas há uma bênção especial para quem ajudar os pobres. Vocês sabiam disso? Se vocês que vão ficar sem casa, vão ter 100 vezes mais. Mas ele disse também, eu só descobri isso hoje, ele disse que haveria uma bênção especial para quem ajudasse os pobres e necessitados. Não é bonito demais isso? Não é bom, gente? Isso me enche o coração, né? Todos, ele disse, são irmãos de nosso Senhor Jesus. Esses pobres são vistos pelo Senhor, as pessoas menos afortunadas são vistos como irmãos de Cristo, precisando de ajuda. É seu próprio corpo, é seu próprio sangue. Qualquer que ama, ele disse, é nascido de Deus. Tem muita gente por aí no povo de fora, entre os gentios, entre o outro povo, tem muita gente de fora, muita gente, que quando trabalha, que quando estão lutando, tem muitos bens e trabalham entre estas pessoas. Elas não conhecem nada de teologia, mas nutrem os princípios. São filhos de Deus pelas suas atitudes. Olha que coisa interessante. Às vezes a gente pensa, não, mas eles são pagãos. Eles estão lá fora. Eles não têm nada a ver com a gente. Eles não sabem quem somos nós. Meus irmãos, quer que eu diga uma coisa? Pelas atitudes deles, eles sabem mais de Jesus do que nós. Pelas atitudes, pela maneira como agem em prol dos sofridos, em prol dos semelhantes. Há pessoas que atendem e recebem bem os missionários, servindo-os em momento de perigo. Quanta gente que não faz parte da nossa igreja fez isso? Sim ou não? Vocês acham que vão ser esquecidos? Jamais, não serão esquecidos. Olha, ele diz assim, como me serviríeis a mim, deveis servir a eles. Gente, isso aqui me impressiona demais. O que você faria se soubesse que Jesus vem aqui hoje? O que você faria se soubesse que Jesus ia dormir numa cama entre nós? O que você faria se soubesse que Jesus ia comer uma comida? O que você faria se soubesse que Jesus ia ser tratado no CVS? Ele falou, do jeito que você tratasse, até ele ia tratar a mim, trate a eles. Não é grandioso isso? Não é bonito demais? Muito entre os gentios e pagãos ouvirão esta verdade. Ficarão surpreendidos em ver Jesus aprovando eles. Vocês sabiam disso? O Senhor está me aprovando. Porque eles não tiveram a maior parte das informações que nós temos. Não tem a teologia, não tem o conhecimento. E não fizeram no bíblico nenhum. No entanto, tiveram obras correspondentes. Isso me impressiona demais. Aprenderam a servir aos outros, repartiram o pão. O amor de Cristo não se restringe a uma classe especial. É o planeta todo. Não é bonito demais isso? Vocês gostariam que isso acontecesse com vocês? Eu gostaria, eu queria muito. Olha lá, para fazermos parte da família celestial, tornou-se membro da família humana. Olha que bonito. É o filho do homem e assim o irmão de todo filho e filha de Adão. Seus seguidores não se devem sentir separados do mundo que perece em seu redor. Não é interessante? Para se tornar, olha bem, para que a família da terra pudesse ser família do céu, ele fez o quê? Eu vou me tornar um deles, porque assim eu consigo ganhá-los. Se ele fez isso com os da terra, por que nós não podemos fazer? São uma parte da grande teia da humanidade e o céu os considera irmãos dos pecadores, da mesma maneira que dos santos. Eu quando vi essa imagem aí, gente, foi criada especialmente para esse momento. Eu achei que aquele negócio ali dentro daquele prato era um cuscuz. Vocês não acharam? Vocês não acharam? Aí não tem ninguém parecido com a gente, né? Hoje nesse não tem, mas pelo menos o cuscuz é parecido com a gente. Sim ou não? Eu quando olhei isso aí, eu falei, puxa vida, isso aí é bem parecido com a gente, né? Eu gostei muito. Então o que diz ali? Deus considera irmão dos pecadores da mesma maneira os céus considera. Olha que coisa interessante. Estes que você ganhou são meus irmãos também. Olha que coisa linda, gente. Agora, os caídos. Gente, lê isso aqui junto comigo. Os caídos,
os errantes e os pecadores são todos envolvidos pelo amor de Cristo, e toda boa ação praticada para erguer uma alma caída, todo ato de misericórdia é aceito como feito a quem? A Ele próprio. O que vocês acham disso? Não é fantástico isso? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Quando fizestes a um destes meus pequeninos, a mim o fizestes. Quando vocês fizerem a um destes de Jesus, é a mim que vocês estão fazendo. Não é glorioso isso? Não é grandioso? Bendito seja o nome de Jesus. Agora, vocês sabiam que anjos celestiais são enviados para as pessoas que estão cuidando das outras pessoas? Vocês sabiam? Anjos celestiais são enviados. Neste estudo de hoje diz que os anjos acompanham quem está servindo outra pessoa. E ainda diz o seguinte, olha lá, ó, mas os anjos do céu estão atravessando a terra de alto a baixo, de lado a lado, buscando confortar os tristes, proteger os que estão em perigo, conquistar o coração dos homens para Cristo. Ninguém é negligenciado ou deixado à margem. Deus não faz acepção de pessoas e tem igual cuidado daqui na terra pelas almas, igualzinho como ele tem pelas almas que estão no céu. Não é fantástico isso? Sim ou não? Isso me enche o coração, eu acho isso precioso demais, irmãos. Ao abrirdes a porta aos necessitados e sofredores de Cristo, estáis o quê? Acolhendo o quê? Anjos invisíveis. Você gostaria de receber anjos na sua casa? Olha aqui que Deus diz, isso me enche o coração. Convidais a companhia de seres celestiais. Convide, esteja com eles. Olha, agora, isso daqui me chamou muita atenção no estudo. Olha essa frase. Todo ato de misericórdia produz o quê? Vocês sabiam? Que um ato de misericórdia faz os anjos cantarem. Enche o céu de alegria. Faz os anjos cantarem ali. Olha, os que estão à esquerda de Cristo. Gente, aqui está um negócio que eu me impressionei demais. Falei do lado direito, agora vamos falar do lado esquerdo. Os que estão à esquerda de Cristo, os que o negligenciaram na pessoa dos pobres e sofredores, estavam inconscientes de sua culpa. Por quê? Satanás os cegara, não perceberam o que deviam a seus irmãos. Como assim? Deviam. O que é dever? Gente, agora eu tomei um susto muito grande ao estudar aqui. Quer dizer que aqueles que estavam à esquerda nem sabiam que estavam devendo os outros. Devendo no quê? Estiveram absorvidos consigo mesmos e não cuidaram das necessidades dos outros. Quer ver no que deviam? Eu não sei se vocês sabem, mas as pessoas que têm muito dinheiro, a palavra de Deus hoje de manhã nos ensinou o seguinte. O que nos ensinou? Deus deu aos ricos fortuna para quê? Você sabe, quando você vê alguém bem rico, pode acreditar. Quem foi que deu a fortuna a essa pessoa? Quem foi? O que diz aí? Deus. Ele deu para quê? Para eles terem um bom carro, para eles terem uma boa casa, para terem roupas fantásticas. Era para isso? Para que tinha sido dado dinheiro para esse povo? O que diz aqui? Para que socorro e confortem seus filhos sofredores. Os pobres são roubados quando nós não os ajudamos. Isso está escrito no estudo de hoje. Os pobres são roubados quando não trabalhamos em favor deles. Isso me impressiona demais, me deixou muito impressionado. Mas Cristo contempla tudo isso e diz, vocês sabem? Quem era, olha lá, fui eu que tinha fome e sede. Fui eu que andei como estrangeiro. Fui eu que estava enfermo. Eu que estive na prisão. Enquanto vocês banqueteavam na vossa mesa rica, eu estava passando fome. Gente, imaginem isso. Não impressiona, não é muito diferente para você perceber isso? Não te enche o coração, não te impressiona demais? Ele diz, eu não tinha onde reclinar a cabeça quando você tinha a sua habitação grande. Quando apinháveis o guarda-roupa de ricos trajes, eu me achava destituído de tudo. Ao irdes em busca de prazeres, eu definhava na prisão. Gente, isso aqui é impressionante demais, demais, demais. Muitos pensam que seria grande privilégio, gente, visitar os lugares onde Jesus passou. Irmãos, quer que eu fale uma coisa? Jesus diz assim, eu estou entre vocês e vocês não estão vendo, na pessoa dos pobres. Não precisa ir lá em Jerusalém, não. Se você quiser ir lá passear, vá. Mas se você quiser encontrar-me, vocês vão encontrar na pessoa dos pobres, dos desfalecidos. Fazendo como Jesus fazia na terra, andaremos em seus passos. Não é fantástico? Não é lindo? Isso me impressiona demais, demais. Milhares nunca ouviram a verdade. Achamos-nos na mais solene obrigação de fazer o que gostaríamos que fizessem para ele. Nós gostaríamos, sim ou não, de que alguém fizesse por nós
aquilo que a gente tem que fazer por eles. Isso me chama muita atenção. Ó. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fale vocês. Fazeis vós também a eles. Né? Então nós temos essa obrigação diante de Deus. Né? Quem servir aos outros serão o quê? Servidos pelo Supremo Pastor. E tudo de Jesus tem o quê? Comidinha no meio, né? Gente, eu quero que vocês olhem essa imagem. Vocês podem imaginar Jesus dormindo assim? Vocês sabiam que muitas vezes Jesus esteve em lugares desse jeito? Olha só. Eu quando fico imaginando isso, falo, Senhor da glória, meu Senhor esteve assim, parado, deitado, Filho de Deus, a majestade do céu. E nós achamos que nós temos e devemos ter mais privilégio do que Ele, né? Passava noites inteiras clamando por nós, pedindo que a gente tivesse um coração parecido com o dele. Pedindo a Deus, eu tenho certeza absoluta que quando Jesus viveu nessa terra, ele estava orando por quem? Por mim, por você que está me ouvindo. Jesus orou por nós, Jesus clamou por nós. E eu preciso comentar uma coisa com vocês, de uma coisa que ele disse para Moisés. Me chamou muita atenção no estudo de hoje. Leiam isso aqui agora, olha lá. A Moisés, quando chamado a servir a um povo ignorante, indisciplinado e rebelde, foi feito por Deus a promessa, ir à minha presença contigo para te fazer descansar. Olha para cá, olha para cá. O que Jesus disse para Moisés? Minha presença vai contigo para te fazer descansar. Não foi isso? Quando ele estava lutando com aquelas pessoas. Agora, vocês sabiam que essa promessa que ele fez para Moisés serve para quem? Olha aqui, ó. E ele disse, certamente eu serei contigo. Esta promessa pertence a todos quanto trabalham em lugar de Cristo, em favor de seus aflitos e sofredores. Olha aí, todos os que trabalham em favor dos aflitos e sofredores recebem a mesma promessa que Deus fez para Moisés. Não é lindo? É? Gente, que coisa linda, que perfeição, louvado seja o nome de Deus. É porque essa obra é negligenciada que tantos jovens discípulos nunca avançam além do simples alfabeto da experiência cristã. Isso aí me impressionei demais. O Senhor Deus nos ensina que muitos jovens hoje estão perdidos porque não fazem trabalho de missão. Vocês ouviram isso? Que os jovens estão perdidos porque não fazem trabalho de quê? De missão. Que se fizessem, eles teriam foco na vida. Pais, vocês que estão me ouvindo, peguem os seus filhos e saiam, ao invés de pensar em ir para um local fazer Disney, seja o que for, vá com seus filhos numa favela, trabalhem por pessoas que estão necessitando, corram no seu bairro, busquem ajuda. Muitos jovens não estariam perdidos se fizessem esse trabalho. Está escrito no estudo de hoje, né? O próprio eu seria esquecido na diligente obra para o bem dos outros. Isso me deixa com o coração muito cheio. Quando amarmos o mundo assim como ele o amou, então sua missão por nós está cumprida. Estamos aptos para o céu, pois o temos aonde? No coração. Glórias ao nome de Jesus. Isso me chamou muita atenção. Irmãos, dê uma olhadinha, por favor, nesta imagem aqui. Observe direitinho esses pés. Vocês sabiam que essa é uma estátua de um mendigo deitado, mas olha como estão os pés desse mendigo. Quantos de vocês conseguem observar? A quem quer dizer que esse mendigo é? Interessante isso, né? Quando eu vi isso, eu me lembrei, na hora eu me lembrei, né? Me lembrei do que o Senhor Deus tinha nos mostrado. Eu fiquei pensando, puxa vida, quantas vezes nós não temos não temos ajudado estas pessoas, não temos buscado, né? E um dia o Senhor Deus perguntará para nós, onde está o rebanho que te foi dado e as ovelhas de tua glória? E que dirás quando ele te visitar? Sabe quais são os rebanhos que você tem e que eu tenho? As pessoas que foram colocadas no nosso lado. Sabe quais são os teus rebanhos? Quais são as ovelhas que te foram dadas? As pessoas que você poderia ajudar. Tá bom? Isso é muito importante. Que Deus nos ajude, que Deus nos encha o coração, nos dê força e coragem para termos a característica de Cristo. Além de todas estas outras que nós devemos ter, a característica principal é ajudar a miséria humana, correr atrás das pessoas que mais necessitam. Vou orar por você. Vamos orar juntos? Santo Deus e amado Pai, nós precisamos muito do Teu trabalho, da Tua misericórdia, da Tua bênção.
Aqui estamos nós, Senhor, rogando que o Senhor converta o nosso coração. Nós queremos começar a fazer um trabalho diligente, especial e com o coração pronto. Para isso precisamos que o Senhor nos converta, faça o que for necessário. Queremos estar servindo a humanidade deste jeito que o Senhor nos ensinou. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe você e até amanhã.